Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, bom domingão, bom início de domingão para todos, bom café da manhã. Eu sou Bruno Mazzoni e esse é o vídeo aqui no Clube dos Dividendos. É compartilhado todo domingo às 6h11 da matina. Falamos sobre o cenário macro, o que aconteceu na semana, o que eu acho que vai acontecer para a próxima, sempre operacionalizando aqui o Brasil, as ações de longo prazo que você tem ou de repente se você for tático, a gente vai comentar também sobre o curto prazo, utilizando BOVA e falando sobre opções principalmente. Bom, o vídeo de hoje, pessoal, não vai ser diferente. Pós-Trump empossado, primeiras medidas, expectativa aí em relação a tarifas para a China ainda borbulhando, Brasil, pelo menos na moeda, conseguindo um certo sossego, porém curva de juros, expectativa de inflação, IPCA veio, tá um pouquinho acima do esperado, um pouquinho não, bem acima do esperado, gerou certo o furor aí na Faria Lima. Vamos comentar sobre tudo isso e no final vou dar um interesse bem grande aqui, um foco bem grande na Itaúsa. Vai comentar sobre Itaúsa no final, revendo alguns gráficos da semana passada. O disclaimer está na tela. Eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, domingão, 6h11 já é clássico, vídeo macro. Hoje é um vídeo especial porque estou gravando para vocês na sexta à noite, porque, Brunão, no sábado, estou viajando para São Paulo agora, eu vou participar de um evento da XTB Brasil, em loco, presencial, amanhã, às 9h30. Cheguei a fazer merchan para vocês aqui da XTB Talks. Quem se cadastrou vai me ver tagarelar, muito provavelmente. E se você, porventura, vai no presencial, a gente vai tomar um café juntos amanhã em São Paulo, né? Mas essa semana aqui, tirando esse fato do vídeo ser especial, porque eu estou gravando um pouquinho antes, foi uma semana corrida. Não só para o Brunão, mas também para o mercado como um todo. Trump tomou posse. Primeiras medidas, Canadá e México no foco, então a gente conseguiu ficar fora do radar Brasil, a gente sendo Brasil, e isso facilitou um pouquinho da valorização da nossa moeda devido ao BC. O BC super hawkish e a gente com super juro real. Essa foi a semana, assim, nos principais highlights para nós aqui. Bolsa ainda cambaleando, câmbio se fortalecendo por causa da política monetária e uma certa paz em Brasília porque estamos em recesso e o Trump não mirou América Latina por hora. Aí deixou a China de lado, inclusive. Ficou só com Canadá e México por hora concreto. Tarifas e quando começou. Ponto final. Isso é importante para a alocação de recurso para o ano, mas a expectativa ainda é bem grande para aquilo aqui que o Trump vai vir a fazer em relação à China. Tá? Os sinais são mais moderados. Isso é ótimo para o Brasil. Então, ponto 1. Ponto 2, tem dados da China agora nesse final de semana, entre o dia 26, sábado, domingo, e 27 temos aí dados de produção industrial, PMI Caixin, isso é bem importante. Podemos começar a semana com o minério de ferro para cima, devido aí, por hora, a não notícia de tarifas do Trump, tá? E a China se recuperando aí na parte de narrativa de intensidade econômica. Então, um vento favorável externo nós temos no câmbio. Agora, falta ainda um grande vento favorável para a Bolsa. Esse grande vento favorável, pessoal, tem algumas premissas aí que a gente tem que esperar um pouquinho ainda acontecer. E boa parte delas, se não a totalidade, vem do Donald Trump. Quando e como serão dadas aí as tarifas para a China? Acho que isso pode destravar valor para o nosso Ibovespa, subir um pouquinho mais. Já chego aí na parte técnica falando para vocês pessimistas, está chegando a hora, tá? Está próximo da sua hora de comprar guarda-chuva, comprar a sua put. Na semana que vem, o que é importante? Taxa de juros do Fed, tá? Então tem reunião de política monetária nos Estados Unidos, tem reunião de política monetária aqui no nosso Brasil querido também, tá? Se não me falha a memória, na quarta-feira é uma super quarta, se eu não estiver enganado aqui, não estou enganado não. Então temos Fed e temos Copom, tá? Copom 1% é o que o mercado espera, ponto final. Vamos lá para 13,25. Agora, o Fed, pessoal, muito provavelmente vai ficar mantida essa taxa de juros. Então é importante colocar para vocês que o mercado espera 4,50. Ponto final. Mantenha ali 4,25, 4,50. Essa é a expectativa para a taxa Fed Funds. Beleza? Então, se não alterado lá e alterado aqui em 1%, pessoal, a gente ganha mais 1% de carry trade. Tem vídeos aqui no canal falando sobre o que é trade de carrego ou carry trade. A gente vai se financiar em moedas estrangeiras, tá? E trazer esse financiamento a custo baixo. Tá? Hoje o Japão, apesar de ter subido taxa de juros, ainda é um financiamento barato. O pessoal financia lá e aplica no Brasil. Financia em outras divisas, na própria China e aplica no Brasil. Tá?
Então isso é bem importante. É bem importante saber que esse jogo, na quarta-feira, pode mudar, mas não é a previsão do mercado. É que ele, na verdade, fique ainda melhor. Nosso juro aumente e o Fed congele. Europa ali caindo. Então o carry trade brasileiro, ele vai ganhar músculo, vai fazer academia nessa semana, vai tomar creatina sem dúvida nenhuma. Tá? Isso é bem importante de colocar, porque nós devemos ter tudo mais constante, pessoal, sem ainda ter a novidade das tarifas em relação à China vindas dos Estados Unidos, do Donald Trump, nós devemos ter o real ainda mais forte. Tá? Essa seria a teoria. Tá? Essa seria a teoria. Importante colocar para vocês. Feito isso, nós temos então na quarta-feira o super dia, decisão de política aqui, monetária e nos Estados Unidos. Mas na sexta, pessoal, nós temos o núcleo da inflação americana. Na quinta-feira é União Europeia Futebol Clube. Várias informações de lá, desde taxa de desemprego, crescimento econômico. Tá? Isso é importante. Estados Unidos também tem PIB na quinta. Mas eu diria que quarta e sexta são dias chaves. Por quê? A depender da decisão de juros do Fed, pessoal, vamos supor que ele ali, sei lá, anime o mercado e corte juros. Tá? Todo mundo vai ficar de olho na sexta-feira no Core PCI, na inflação. Então, independentemente da decisão de política monetária, pessoal, sexta-feira é um dia importante sim. A inflação nos Estados Unidos. Isso vai ditar DXY. Está cedendo, facilitando o nosso câmbio, pelo menos nesse momento. Tá? Então, essa foto aqui, eu trouxe no gráfico passado e volto a frisar para vocês. Ela é muito importante. Se olhar para o núcleo da inflação dos Estados Unidos, tá? O CPI, não o PCI, nós temos aqui esse núcleo da inflação de 2021 para cá, renovando tendência, alterando tendência. Uma tendência de baixa de 1980 até os anos 2010, uma tendência lateral dos anos 2010 aos anos 2020, pandemia, e o rebote da pandemia nós tivemos uma renovação, uma alteração de tendência. Tá? Aqui é a parte onde eu grifei amarelo. Tá? Tanto no núcleo da inflação americana, acumulado de 12 meses, então rompeu o máximo aqui, agora está voltando, porque era resistência, tende a ser suporte, análise técnica. E se a gente olha para a macroeconomia, pessoal, não dá para excluir todo o fiscal feito em 2020. Não tem como esse dinheiro ser apagado. Então, provavelmente, a gente deve ter 2025 um ano de inflação mais alta. Tá? E a rentabilidade dos títulos de 10 anos também renovaram o máximo. Rentabilidade para cima, inflação também com expectativa mais alta e, de fato, mais alta. O que nós temos aqui? Dificuldade para empresas de crescimento. Dificuldade para empresas que não têm caixa. Talvez seja 2025, o ano da utilidade pública, o ano das empresas de valor. Tá? Esse PDF que vocês estão vendo, inclusive, faz alusão a empresas de valor nos Estados Unidos, tá? Principalmente na geografia norte-americana. E o gráfico em azul é o Fed Funds. Tá? A expectativa do mercado é que a gente tenha ali, a primeira vez, depois da iniciativa de corte, tá? Uma lateralização do Fed Funds. A taxa efetiva fica ali em 4,50, 4,48 especificamente, ali por volta. Financiamento da média das empresas. Então a gente, porventura, vai ter aqui um sinal não muito interessante para o mercado no curto prazo, que é a manutenção de uma taxa que vinha sendo cortada. Tá? Então, geralmente, o mercado faz fundo na manutenção de uma taxa de juros que estava em alta e começa a ficar lateral, 2023. Agora, em 2025, a gente pode ter a manutenção da queda. Então, a interrupção da queda e o início de uma manutenção de taxa de juros. A ver, pessoal, as Big Techs têm muito dinheiro. Então, elas continuam muito fortes. Agora, você, na tese do Russell 2000, na tese das small caps norte-americanas, você vai ganhar um pouquinho de atenção. Tá? Essas small caps, se for de utilidade pública, eu acho que está bem legal. Se for small caps ali que tem facilidade em repassar a inflação, muito bacana. Small cap do setor financeiro, já que o Trump promete desregulamentar, diminuir as regulamentações do setor, também legal. Mas toda e qualquer small cap, não. Então entra na era, pessoal, muito provavelmente, como nós não temos mais juros zero ou próximo disso, como foi 2010 e 2020, inflação estável, como foi 2010 e 2020, nós muito provavelmente vamos ter 1 ano, 2, 5, uma década de stock pick, ou seja, empresas vencedoras e outras bem perdedoras. Tá? O índice pode subir como um todo, o S&P? Olha, pode, mas eu creio que você vai ganhar mais dinheiro fazendo stock picking, obviamente acertando o seu cavalo. Tá? E não são todas as empresas que estão preparadas para um cenário que mudou. Se você acha que o cenário vai voltar, juros próximo de zero, inflação na meta e tudo mais, aí esquece que eu falei.
Mas se você acha que a gente vai viver uma era de juros neutros, nem estimulando a economia e nem restringindo a economia, muda-se a alocação de recursos. Um pouco mais de dificuldade para bonds, os juros vão continuar pressionados, a inflação vai continuar um pouco fora da meta, e empresas que de repente têm facilidade com caixa vão se dar bem, outras nem tanto. Consolidações de setor podem acontecer. Então é muito interessante essa época atual. Eu já falei para vocês várias vezes, gosto do setor de utilidade pública, acho de crescendendos, porque inteligência artificial, mineração de criptomoeda, esse mundo multiglobalizado vai demandar investimento em infraestrutura, principalmente se os países começarem a montar parques fabris ou até voltar a ter parques fabris no próprio território, seja no amigo ou no próprio território. Então isso vai demandar energia, isso vai demandar matéria-prima? Vai, mas principalmente energia, com a tecnologia da inteligência artificial, mais criptoativos, data centers, coisas que de fato vão colocar e já estão fazendo, né, os grandes players se movimentarem. Microsoft reativando, comprando, construindo reatores nucleares para atender a própria demanda pela sua própria inteligência artificial. Bom, dito essa parte mais macro, pessoal, quando a gente olha para o Brasil, paz, finalmente esse gráfico meu do dólar com fundo branco, né? Vocês têm ali a pausa que eu tanto esperei, né, de 2018, né, fazendo alusão aqui, sempre trazendo o passado, tentando rimar com o futuro. A pausa de 2018 é o que eu imagino para 2025, tá? Essa pausa, tendo ali o melhor dos mundos, 5,27, o melhor dos mundos, 5,271,5. Ali seria bonança, né? Seria um bom momento para o Brasil, e talvez um Trump mais moderado. Talvez não, com certeza um Trump mais moderado. E eu espero, pessoal, que com essa alta atual do dólar, com esse movimento do dólar, quem está no mercado, quem está observando o mercado, dia a dia ou mês a mês, semana a semana, tenha percebido que o que importa mesmo é o cachorro, não é Brasília. Brasília não é o cachorro, tá? É o DXY, é a curva dos rendimentos de 10 anos norte-americanos, e aí logo na terceira colocação, o nosso juro real, tá? Então o DXY arrefeceu e o nosso juro real aumentou, bingo! A inflação veio acima do esperado em janeiro, 0,11, esperado era menos 0,02, tá? Mas nós fechamos, nós estamos no carrego estatístico agora de 4,50 e a Selic quarta-feira vai para 13,25, tá? Então a gente vai beirar ali os 10% de juro real. Vocês não tenham dúvida que o leilão pré-fixado aí do Tesouro, que o nosso carry trade é o mais atraente do mundo, um dos mais atraentes do mundo. Por quê? A gente não tem nenhum sinal ainda concreto de desaceleração forte da economia, beleza? Então, a gente tende a ter o real se valorizando. E pior moeda passa a ser a melhor moeda em 2025? Vamos lá, vamos ver. No curto prazo, pessoal, seria fabuloso, na minha análise aqui, que o dólar conseguisse chegar a 5,64. Está bem distante disso, está em 5,90. Tá? Períodos difíceis, principalmente depois que o Trump anunciar as tais medidas, vamos lá. O dólar deixou uma grande resistência no 6,17, tá? E caso o Trump venha com unhas e dentes para cima de nós, da China, 6,37, 6,41. Mas a minha expectativa, se o dólar subir novamente lá para 6,37, 6,17, é que em algum momento, até maio, ele volte a cair e forte. O agro vem forte, o nosso juro real está alto, tá? Então é difícil imaginar, está caro comprar dólar. Basicamente isso. O carrego é caro. Você carregar o CDI está muito melhor. Beleza? Esse seria o meu ponto aqui. O dólar, então, na sazonalidade para esse primeiro trimestre, mesmo que ele tenha spikes, uma semana, 2 semanas de alta, ele tende a regredir toda a alta e voltar a ficar no 5,90, no 5,80, talvez até um pouco abaixo disso. Tá? Até que a economia dê sinais de fraqueza. A nossa economia. Porque no primeiro sinal de grande fraqueza da economia, pessoal, mesmo com o agronegócio, balança comercial, investimento direto aumentando novamente, nada disso vai fazer segurar o dólar, porque a partir do momento que a gente tiver um fraquejo da economia, muito provavelmente, a gente pode até a bolsa subir, tá? Pela expectativa do próximo ciclo e do enfraquecimento do governo atual, logo troca de poder em 2026, a bolsa pode subir numa eventual recessão, tá? Porém o câmbio sobe também, porque um dos remédios para se curar uma desaceleração econômica é cortar os juros. Cortando os juros, o carry diminui e aí o dólar fica mais forte. Isso em mente, pessoal, a minha grande obsessão aqui é sempre compartilhar com vocês a construção de raciocínio, já entregando, né, se você já segue o canal há algum tempo, aonde alocar de acordo com o cenário XYZ, tá? Então, pré-fixado, pós-fixado, IPCA, renda variável. Renda variável, setores específicos.
esse juro real, pessoal, ele é insustentável. Ponto final. Quem vai torcer o braço primeiro? Quem vai dar o braço a torcer primeiro? Faria Lima jogando a toalha e dizendo, errei, a inflação não vai para 8, então esse juros vai cair mesmo sem recessão. Ou a atividade econômica vai gerar uma recessão, vai ter uma desaceleração abrupta, beleza? Curva de juros, sinal não muito bom nessa semana, pessoal, não muito bom, não gostei, tá? As implícitas também estão péssimas, então volto a dizer para vocês, as expectativas estão péssimas, a lá 2016. Então, se continuar assim, é só questão de tempo para se ter recessão. É só questão de tempo, pessoal, para se ter recessão. Tá difícil de financiar, crédito tá cada vez mais difícil, tá? E nós temos o câmbio ainda muito forte e para ser repassado na inflação. Então, realmente, nós vamos precisar de uma expectativa mudando. O Trump pode ser um gatilho para essa expectativa melhorar e bastante? Sim, sem dúvida. O governo, é lógico que também. Nós temos algumas pautas para esse ano, como a reforma agora, olhando para a renda. Né? Veremos o que isso vai trazer de volatilidade. Mas a Faria Lima, porventura, nos próximos 126 dias, colocando a inflação em 8,86. Inflação implícita. Então, IPCA mais 8 e pouquinho. Tá? Tesouro se financiando a 15. No pico ali a 15,25. 15,50 quase. Tá? Pré-fixado. Então, estão péssimas as expectativas. Bom, com esse mau humor todo, vocês é vendinha. Então, até agora, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu estou otimista. Mas até agora, o papo tem sido neutro. Vamos falar agora dos pessimistas. Tá? Na minha opinião pessoal, não importa. O dinheiro é de cada um e aqui no Bova, pessoal, tem os dois mundos. Os otimistas que lançaram a put, que eu comentei lá em novembro, dezembro, outubro, do 117, beleza, colocaram essa put no bolso. Ganharam dinheiro, muito provavelmente. Apesar de ser errático, ela ter ido lá no 115. Agora, você otimista primeiro, somente no 113, 108, 112. Não tem strikes interessantes ou ordens limitadas se você não usa opções. Agora, você pessimista, pessoal, você está ali ficando contente com essa alta atual. Por quê? Você está de olho, ou pelo menos eu estaria, se eu tivesse pessimista, nos strikes a partir dos 121,72. 121 reais então, ou 122, strikes são cheios. Se você vende, compra ali, usa o ETF 121,72, mas principalmente, pessoal, 124,54, 126,46, 126,61. Ali é o momento, minha opinião, de você comprar guarda-chuva. Nós estamos hoje sentados no VWAP, tá? Comprador azul, indicador que tem link aqui na descrição de como utilizá-lo. O VWAP vendedor cinza está lá no 124, tá? Já ultrapassou o 126. Então, para você comprar sua put, eu acho que tem que aguardar mais um pouquinho. Tá quase, tá? O Bova dificilmente cai mais de 4 meses seguidos. Foi papo de vídeo anterior aqui para vocês. Então, janeiro era um mês mais propenso à alta. O Market Breadth, que também toda semana tem atualização aqui, pessoal, vídeo na descrição explicando como utilizar, também estava nas mínimas. Tá? A média de 20 já está saltando, quase próximo do 80%. Esse é o Market Breadth atual. Portanto, pessoal, você, Zé Vendinha ou pessimista, faço brincadeira aqui, tá quase. Espera pelo menos uma média chegar no vermelho. Tá quase, a de 20 tá quase. Então, eu diria para você que mais 3, 4 dias de alta do Ibovespa já provavelmente vai proporcionar boas compras de put, beleza? Ou venda, se você utiliza venda a seco no ETF específico, beleza? A agenda dividendos, que é o próximo slide, pessoal, tem uma novidade muito robusta. É a Plano e Plano. Empresa que surfa, assim como a Direcional, assim como a Cury, elas têm ali boa parte do financiamento driblando o CDI, por causa do Minha Casa Minha Vida. Então, data com dia 27 de janeiro, tá? Vulgo segunda-feira, o valor R$1 líquido, tá? E o mais importante, pessoal, quase 10% de retorno. Então, você vai ganhar 9,88% de yield ao investir na Plano e Plano, tá? Para ganhar esse dividendo, obviamente, que no dia 28, tá? Você vai retirar do valor das ações R$1. Então, você ganha R$1, mas no dia seguinte está R$1 mais barato, que é a DataX. Aí você pode fazer o que bem entende. Então, Plano e Plano é o dividendo destaque. Eu trago um segundo destaque, que é a própria Ex-Energia. Eu gravei vídeo no canal. Eu utilizei o merchan da plataforma da ProPix, da Investing.com, Investing Pro. Muito legal essa plataforma, pessoal. Eu vou começar a deixar ela na descrição. Quem quiser ali fazer usufruo de inteligência artificial
para construir filtros e também acessar portfólios inteligentes de ações. Isso é bem legal. Em algum momento eu falo sobre a plataforma aqui no vídeo. Agora, pulando do macro, a gente ainda depende do Trump para ver a real oscilação da nossa moeda e da nossa bolsa, mas por enquanto tá ok, tá bom, melhor do que esperado, tá? E a inflação aqui no Brasil é a grande vilã. Então o mercado está muito pessimista ainda. Ponto final. Quem vai vencer o jogo? O mercado vai dar o braço a torcer, vai dizer que errou, ou a atividade econômica vai ruir? Só tem essas duas possibilidades, pessoal. E aí, na verdade, quem está na renda fixa, CDI pré-fixado, você só troca os vencimentos. E a intensidade ali, a depender do seu viés. Agora, para a renda variável, quem está pensando que a Faria Lima errou, é Trig 11, é Small 11 agora, na veia. Ou Small Caps agora na veia. Elas vão subir 120, 200, 300%. Quem está achando que não, é recessão, tá? Na renda variável, você vai para o IFNC, o setor de utilidade pública, energia elétrica ali, não foge disso. Agora. E vai guardando um dinheirinho com CDI liquidez diária para comprar um BOVA, um Small 11 ou as Small Caps, porque elas ainda tendem a ceder mais 10, 15, 20%. Tá? O coringa disso tudo são as commodities. A depender do cenário macro, externo, as commodities podem bombar e aí, independente de como estamos aqui, o negócio ir muito bem. Exemplo, a Petrobras. Feito isso, pessoal, pulando para a Itaúsa, o que nós temos na Itaúsa especificamente? Tá? O pior ano de 2015, 2014 para cá foi 2021. O segundo, 2020. O terceiro, 2015. 2024 foi um ano chinfrim. Né? Já está subindo 5%. 2024 caiu 3%. Eu quero trazer para vocês, pessoal, Itaúsa caiu 2 dígitos, já fica interessante. Sazonalmente falando, janeiro a dezembro. Mas eu trago para vocês no gráfico, tá? Que a Itaúsa cedeu, tá? Nas grandes crises, de máxima a mínima, ali tirando 2008, que foi 60%, e 2020, que foi 46%, tá? Nós tivemos a Itaúsa, no valor nominal, máxima a mínima, gerando quedas de R$ 1,18 a R$ 2,30. Então, esse é o número. De máxima a mínima, a Itaúsa perdeu R$ 1,20 a R$ 2,30. São as melhores oportunidades de compra da Itaúsa. Isso de 2008 para cá, tá? E eu sou bem convicto, tá? A Itaúsa não é um cavalo de corrida. A Itaúsa não vai deixar você milionário. Mas a Itaúsa, se você aliar tempo e aporte com especulação com opções, por exemplo, tá? Para venda de put, etc., ou ordens limitadas para aportes especiais, eu acho que você vai ter uma rentabilidade nela de uma ação de crescimento, ganhando aí 15, 20% a mais ao fazer isso. Utilizar a ordem limitada ou, de repente, especulação com opções. Então, trago para vocês que, no nominal, 1,30, 1,20 a 2,30 ali aproximadamente, é o suprassumo. Na parte percentual, 22%, 15 a 22%, 15 a 25%, máxima mínima, tá? Então, eu quero enfatizar muito esse gráfico. Por quê, pessoal? O momento atual, ela cedeu 20%, R$ 2,13, e já está subindo. Se ela fizer uma máxima em fevereiro e começar a ceder e romper a mínima de janeiro, por exemplo, quanto que a gente vai projetar? R$ 1,30, R$ 2,30. Os melhores aportes vão estar ali. Ponto. E a gente vai navegando conforme a volatilidade da Itaúsa dentro do mercado brasileiro, fazendo melhores aportes, mas nunca deixando. Análise técnica e análise macro, pessoal, eu falo muito isso no Macro Trader, nunca tem que inibir o seu aporte. Ela só tem que aumentar, fazer aumentar a intensidade do aporte ou diminuir a intensidade, mas sempre aportar. Beleza? Bom, prestado da Itaúsa, utilizando agora sim a plataforma da Investing Pro, pessoal. Até vou deixar um merchanzinho da Investing Pro para vocês, que é nova parceira do canal. Na aba de resumo, depois que você pesquisa aqui Itaúsa, vai ter muita informação, mas muita mesmo. Teria que ser aqui 10 minutos só de merchan. Inclusive, o próprio merchan que eu fiz na vídeo da Isa Energia ficou gigantesco. Tá? Porque tem muita coisa, é uma Bloomberg brasileira. Mas eu quero dar destaque a 2 funcionalidades, tá? Essa do resumo, dos dividendos, do balanço, do modelo. Vocês naveguem, pessoal, tem muita coisa. Tá? Então, essa é uma funcionalidade que engloba várias. Tá? E aí, dentro dessa que tem várias, eu queria dar destaque ao preço justo. Tá? Porque é uma métrica difícil de calcular. Tá? E que pela inteligência artificial, os algoritmos, a gente tem aqui várias maneiras de calcular preço justo, segundo várias escolas ali, né, e fórmulas de valuation e de fundamentos, tá? Como o fluxo de caixa descontado, utilizando receita. O preço justo da Itaúsa para 10 anos está lá em R$ 16,48, tá? Isso sempre numa métrica de 12 a 18 meses. E lembrando, todas as estratégias que utilizam preço aqui na Investing Pro, a atualização é diária desse preço justo.
Então você vai ter no norte. Sempre que for aportar, dá uma olhadinha aqui na Investing Pro. E a segunda parte é a ProPix, aqui na esquerda, que é o uso de inteligência artificial para criação de portfólio. Tanto o filtro como a ProPix, você vai ter ali muita informação utilizando inteligência artificial para ajudar você a investir. E muito backtest. Então faço merchan sim da Investing Pro para vocês, nova parceira do canal. Finalizo o vídeo da Itaúsa dizendo o seguinte, pessoal, nós temos, no caso da Itaúsa aqui, os 20% de queda. Então aporte se deu por ordem limitada minha, tá? Ou na verdade foi ordem a mercado maior, porém eu não consegui vender put, porque os prêmios estão baixinhos. Por algum motivo, pessoal, esse ano vendi da Fleury, ganhei, já embolsei meu dinheirinho, tá? Mas da Itaúsa não deu certo, tá? Comprei call da Auren, mas vender put da Itaúsa não deu certo pela minha estratégia, tá? Então o que eu estou movimentando agora? A Itaúsa, se subir, os aportes de fevereiro vão ser pequenininhos. Se ela passar dos 9,20, por exemplo, os aportes vão ser menores, tá? Por quê? Entre 10,24, 10,22, 10,34, 10,22 e 9,80, pessoal, a depender do cenário, o Brunão pode vender uma call coberta. Eu comprei put de Porto Seguro hoje. Preciso até postar lá no Macro Trader. Hoje não, ontem, pessoal. Portanto, qual é a minha estratégia, pessoal? 9,15 para cima ou R$9 para cima, o meu aporte começa a ser menor na Itaúsa. Eu tenho uma expectativa até que razoável dela voltar aqui para os 8,14, 8,35, 7,78. Como, Bruno? Qualquer máxima que ela faça a partir de janeiro e eu projetar 20, 22% de queda, vai gerar o 7,80, o 8,14, o 8,35. Ponto. E aqui estão os meus novos aportes mais gordinhos. Enquanto isso, eu vou aportando menos do que normalmente eu poderia ter de capacidade. Vou deixando no CDI, vou deixando na minha conta remunerada. Certo, pessoal? Essa é a estratégia da Itaúsa. Os preços de crise são 7,63 ao 6,30. Está distante. Então, se ela vier a ceder, eu vou ter caixa. Basicamente isso. Pessoal, no mais, agradeço a companhia. Vídeo aqui de 28 minutos clássico. Um abração para todos vocês que me acompanharam. Quem se cadastrou aí no XTB Talks, vejo vocês lá, tomara que vocês gostem, deixem um feedback, tá? E semana que vem tem mais. Lembrando, esse vídeo é postado no domingo e no domingão, bateria normal de vídeos, tá, pessoal? Um agora de manhã da Itaúsa, na hora do almoço e à noite também. Tchau, tchau.